Vamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês sabiam que Jesus foi chamado de falso profeta? De que os dias que se passaram hoje, a história ainda se repete. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não mudaram. Eles continuam duvidando. Eles continuam colocando nosso Senhor à prova. Infelizmente, eu vou te dizer a verdade, que se o nosso Senhor hoje entrar dentro de uma igreja e Ele se revelar para as pessoas, Ele vai ser posto à prova e as pessoas vão duvidar do seu poder. Nada mudou, a história continua se repetindo, continua as pessoas sendo incrédulas. As pessoas são incrédulas. Hoje, se você fizer maravilhas em nome do nosso Senhor, você é colocado sobre a parede, você é colocado... todo mundo quer te desmascarar, todo mundo quer tirar a sua máscara e dizer que você é um falso profeta. Infelizmente a gente passa por isso. Tem muitas pessoas que não aceitam, por ela ser sábia, por ela pregar a palavra, e Deus escolher, dentre bilhões de pessoas, colocar a mão sobre a cabeça de um, e aquele um ser abençoado por dons de Deus, pela sua mão poderosa. E aquele que é sábio, ele quer ter tudo. Não, eu tenho sabedoria, eu tenho a palavra, eu prego bem, eu conheço a Bíblia. E por que o Senhor tocou naquele homem que não é sábio, não prega a palavra, ele não prega a palavra, mas o Senhor tocou nele, ele faz maravilhas, ele faz as profecias acontecer. Então as pessoas querem tudo. Elas não se dão conta de que Deus abençoa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Mas elas se colocam como se, não, eu prego a palavra, eu sou um excelente pregador, e eu quero ter o dom, e eu não aceito que Deus escolheu alguém que não é um pregador, ele não é um pastor, e o que ele fala, as profecias se cumprem, as pessoas ficam colocando à prova o nosso Deus, aquele que o nosso Deus escolheu. Sempre foi assim, a história não muda e não mudará. A história nunca mudou, as pessoas até nos dias de hoje, elas não se conformam com aquilo que têm. Elas não se conformam, a pessoa vive do Evangelho, vive da palavra, não é cobrada por isso, mas ela quer abraçar o mundo, ela quer os poderes de Deus, além da palavra, além do que ela faz, porque se você colocar, o nosso Deus não vivia da palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo não vivia da palavra. Mas as pessoas hoje, além de viver da palavra, elas querem o poder de Deus. Elas não querem aceitar que o nosso Deus elege quem Ele quer, Ele toca em quem Ele determinar. Não, esse aí é um escolhido meu, esse vai fazer prodígios e maravilha. Mas elas não aceitam, elas querem, porque quer tirar aquela pessoa à prova. Ela quer tirar a máscara e quer colocar aquela pessoa à prova, para que ela demonstre como ela conseguiu aquilo, se ela é um enviado de Deus ou se ela é um daqueles que trabalha para o inimigo. Se Deus disse, cara, não me colocai à prova, para que eu tenho que provar alguma coisa para alguém? Para que eu tenho que provar alguma coisa para alguém? Mas as pessoas ficam, de certa forma, elas não se contentam com aquilo que Deus deu para elas, e elas ficam procurando uma forma de mexer num profeta de Deus. Isso sempre aconteceu. Isso não é de hoje. Se o Jesus de Nazaré
foi chamado de Boi-Zebu, ele foi chamado de Boi-Zebu, tá? Se ele foi chamado de... Eu não vou nem falar esse nome aqui, eu não vou nem falar esse nome, que eu já cansei de pronunciar esse nome, eu não vou falar esse nome. Ele foi chamado de profeta, como eu acabei de falar agora. Nosso Senhor foi ofendido a esse ponto. Ao contrário do que eu falo para vocês, o seguinte: eu não vivo do Evangelho, tá? Não quero ser melhor que ninguém, eu nunca me coloquei aqui como melhor que ninguém, tá? Eu nunca coloquei ninguém à prova, nunca desafiei ninguém à prova, eu nunca disse que a pessoa não era profeta, e ao contrário do que vocês veem, eu dou a mão para as pessoas, tá? Eu toco nas pessoas. Tem muitas pessoas que chegaram na fama porque eu toquei, eu puxei elas para o meu lado, eu dei nome para essas pessoas. É assim que Jesus faz, é desse jeito que Jesus faz, levanta as pessoas. E as pessoas, quando se levantam, elas se acham no direito de pisar naquele que ajudou. Você dá a mão e as pessoas te jogam no buraco, te ofendendo, te maltratando. Mas eu não faço questão disso, tu vê que todo aquele que prega o verdadeiro evangelho, eu puxo, eu toco naquelas pessoas para que elas cresçam, tá? Para que elas cresçam, para que elas produzam e viva, tenham vida e vida com abundância. Agora essas pessoas que ficam me maltratando, ficam me pisando, eu desejo para elas vida e sucesso. Não desejo para elas outro tipo de coisa a não ser isso, não, de jeito nenhum. Deixa eu dizer uma palavra aqui para você. Eu cheguei para Deus e disse: Senhor, se as coisas que eu faço não condizer, se elas não condizem com aquilo que o Senhor acha que é certo, e eu me coloquei diante de Deus e falei: Senhor, não me deixa ficar na face da terra. Aí eu falei com Deus: não me deixa, se o que eu faço não for da sua parte, não me deixe ficar na face da terra. Tá? Antes, muito antes da igreja, a igreja já pediu a morte do profeta. Vocês querem saber? A igreja já pediu a morte do profeta. Eu vi a igreja orar para que eu tivesse morto. Eles disseram em voz alta: se não for de Deus, que o Senhor ceife a sua vida, Já pediram a morte do profeta. E antes deles se colocar diante de Deus para pedir isso, muito antes eu falei com Deus: Senhor, eu sirvo ao Senhor, não sirvo outros deuses, tá? Não quero. O Senhor é o Deus dos meus pais, o Senhor é o Deus da Bíblia, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Josué, é o Deus de Moisés. É o Deus de Moisés, cara. Então, esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que faz milagre na face da terra. É o Deus que faz parar o vento, é o Deus que traz a chuva, é o Deus que traz o sol da manhã, é o Deus que toca na natureza, que até as aves do céu obedecem a sua voz. Até as aves do céu obedecem a sua voz. E eu falei particularmente com Deus: se os meus prodígios, se as coisas que eu profetizo não for do Senhor, o Senhor ceife a minha vida. Eu arrisco a minha vida pelas minhas ovelhas, Se o nosso Senhor, que foi o nosso Senhor, arriscou a vida, eu também arrisco a minha vida. Tá? Eu arrisco a minha vida. Para que essas pessoas parem com isso, de estar duvidando daquele que faz as coisas em nome de Deus. Elas estão nesse encanto de estar esperando um anticristo. Elas estão enfeitiçadas por essa palavra, que vai se levantar a besta do Apocalipse, o anticristo. E elas colocaram isso na mente que, como eu disse agora, se o nosso Jesus chegar diante delas e prover maravilhas, bênçãos e cura, eles não vão acreditar que é o nosso Senhor. Então, abre os seus olhos para a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Um homem que faz as coisas acontecer e que ele não cita o nome de Deus,
Tá? Ele não consegue citar o nome de Deus, o diabo não consegue citar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Ele não prega em nome do nosso Senhor, ele não fala em profecia. Aprenda isso, ele não fala em profecia, porque o que você mais vê é pessoas contando história hoje diante de um púlpito. Elas vão para cima de um palco para ficar contando história. Parece que dali virou um teatro. Virou um teatro, tá? Virou teatro. Eu tô decepcionado com o meio evangélico de hoje. Hoje as pessoas não pregam dentro da palavra, quer subir e ficar contando abobrinha para as pessoas, fazendo piada em cima de um palco de igreja, como se Jesus ficasse contando piada para os seus apóstolos ou para as pessoas que ele curava e para as maravilhas que ele fazia. Se ele um dia sequer interrompeu as suas maravilhas para ficar contando piada, e hoje tu vê essa corja, só uma corja, contando piada em cima daquilo que é sagrado, que é o altar de Deus, o altar do nosso Senhor. Então, queria deixar bem claro aqui, tá? Mecem as suas palavras, antes de vocês se levantar contra o homem de Deus, porque, certos tipos de coisa acontecem na vida da gente, às vezes você não sabe, mas lá na frente vem um retorno. Quando você toca no nome de Deus, lá na frente vem um retorno. Não que eu estou aqui desejando mal para essas pessoas, eu desejo vida, e vida com abundância, que elas progridam, que elas continuem seguindo em frente, e que elas continuem fazendo maravilha, que é ganhar alma para o nosso Senhor. Isso é uma dádiva de Deus, isso é uma glória. Então você não precisa se preocupar se você faz milagre ou não, se você profetiza ou não. Continue ganhando alma para o nosso Senhor, que é de grande avalia. Nosso Senhor se agrada quando você ganha almas para Ele. Deixa eu falar mais uma coisa que é muito sério, e isso se trata da verdade. E a verdade tem que ser dita, que as pessoas foram enganadas por muitos anos. E eu vou dizer para você que é um racismo estrutural, que há esse tipo de racismo dentro da igreja, que nunca foi revelado para as pessoas, nunca foram revelado para as pessoas esse segredo, mas eu revelo para as pessoas. Tá? Deus me deu o dom da revelação, e eu não penso duas vezes em falar a verdade. Então a verdade tem que ser dita, doa quem doer, porque esse racismo estrutural é de que eles não passaram a verdade para as pessoas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não contaram a verdade. A verdade é que você hoje vê a foto do nosso Senhor Jesus Cristo loiro, do cabelo loiro, olhos azuis, quando não é azul são olhos verdes, mas o nosso Senhor não condiz com essa foto, não condiz com a realidade da igreja que criou isso, não condiz. Tá? O nosso Senhor, a aparência do nosso Senhor é pele morena do cabelo cacheado, tá? É pele morena do cabelo cacheado. O nosso Senhor, eu já preguei isso no início dos meus vídeos, eu já preguei essa verdade, eu vou tornar a repetir. Quem conheceu Osama Bin Laden, o nosso Senhor era o retrato de Osama Bin Laden. Tá? Nosso Senhor é o retrato de Osama Bin Laden. Então, fica aí essa verdade para vocês que ficam cultuando Jesus louro, Jesus de olhos azuis, verde, de pele branquinha. Nosso Jesus era moreno, fechado. Não menos importante que ele é o meu príncipe, ele é o meu Deus, o nosso Senhor. Ele é o grande e todo-poderoso Deus. Do jeito que ele é o grande e todo-poderoso Deus. Eu só queria que as pessoas conhecessem a verdade, esse racismo estrutural que a igreja colocou na cabeça das pessoas. Tá? Colocou uma imagem na cabeça das pessoas que não é real. Não é real, essa imagem não é verdadeira. Tá? Não é verdadeira. Agora deixa eu falar para você o seguinte. Deixa eu falar para você que não conhece a verdade, tá? Que não caminha com a verdade. Pense que eu vou te dizer que, cara, tem muita coisa escondido que não veio à tona, que não veio à realidade. E as pessoas vivem nessa falsa
nessa falsa sensação de que elas conhecem a verdade, que a verdade é imagenzinha de filme que passa por aí, é fotografiazinha de internet. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você clama ao nosso Deus, seja você loiro, moreno, pardo ou negro, tá? Quando você clama ao nosso Deus, o nosso Deus, para você que é branco, o nosso Deus é branco. Para você que é negro, o nosso Deus é negro. Para você que é pardo, o nosso Deus é pardo. E para você que é moreno, o nosso Deus é moreno, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio o homem, e a verdadeira cor do nosso Senhor era moreno fechado, do cabelo crespo e cacheado, tá bom? Como eu disse, um príncipe, um rei, um santo. Deus era santo, nosso Senhor é santo. Então, conheça a verdade sobre o nosso príncipe, o jeito que ele é, que a igreja rejeitou. Para eles tem que rejeitar a cor, tá? Tem que ser, nosso Senhor tem que ser do jeito que vocês veem aí, para não dizer, tá? Branco, loiro, essa anarquia que vem, essa cara, chega a ser repugnante o que eles fazem para ter esse círculo fechado, e que o nosso Senhor tem classe social, tem anarquia social. Não é nada disso. O nosso Senhor era humilde. Ele era do povo. Ao contrário do que as pessoas pensam. Nosso Senhor é do povo. Ele abençoou o povo. Ele fez cura, foi no meio dos povos. Tá? Ele andou no meio de pessoas simples. Ele era simples, de caráter simples, sincero, sim, mas a simplicidade acima de tudo, o amor acima de tudo. Então é isso, gente. Ó. Um beijo. Se Deus me permitir voltar aqui novamente para falar com vocês, eu vou dizer para você assim, ó, creia que o nosso Senhor faz milagre. Ele atende o seu chamado e ele inclina os ouvidos às orações do justo. E como eu falei e repito, tá? Se alguma coisa eu vier fazer de errado, quem vai me punir é o nosso Deus. Eu já me coloquei no altar dele, para que se eu fizer alguma coisa que não for do agrado de Deus, que a minha vida, eu arrisco a minha vida pelas minhas ovelhas. Até a próxima, gente.